Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Deus seja louvado pela vida da irmã Carla, também do Anderson, da Sarinha e dos irmãos que fazem parte do louvor e que estão na mesa de som. E a você que está em sua casa, que a gloriosa paz do Senhor esteja com você aí também, neste culto abençoado da vitória e também do ensino da palavra do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Igreja amada do Senhor, nós estamos nesta noite com esse privilégio. Eu estava sentado ali, observando os irmãos que se esforçam e vêm para o culto de ensinamento. São bem poucos. É uma pena, é uma pena, é uma pena, né? Oxalá a igreja estivesse lotada, a igreja estivesse cheia dos membros para cultuar o nome do Senhor e aqui também aprender a palavra de Deus. E nós estamos aqui para, junto com os irmãos, aprender um pouquinho mais. Juntos nós vamos aprender, né? Nós queremos aprender todos juntos. Essa é a finalidade de nós estarmos reunidos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre quem é Jesus. É uma série de estudos que o pastor Ribeiro estabeleceu para que nessas sextas-feiras do mês de novembro fosse estudado quem é Jesus, né? E para nós estudarmos um pouquinho mais, saber um pouquinho mais de Jesus, né, nós vamos ler um texto que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Os irmãos já conhecem bem esse texto, né? João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Logicamente, o assunto sobre Jesus é inesgotável. Nós nunca iremos chegar ao fim desse estudo. Mas um pouquinho sobre ele nós queremos aprender nesta noite. Quem é Jesus? O texto nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Toda discussão cristológica parte da resposta que se dá a uma pergunta que nós vamos ver logo a seguir. Mas discussão cristológica nos quer dizer o seguinte, irmãos: os homens debateram quanto à identidade de Jesus, principalmente na época em que Jesus estava peregrinando aqui pela terra. E a pergunta é: que diz o povo ser o Filho do Homem? Uma pergunta que Jesus fez para os discípulos. Que diz o povo ser o Filho do Homem? E aí, naquela ocasião em que Jesus estava acompanhado dos seus contemporâneos, ou os mais conhecidos como os fariseus, e eis as respostas. Quando eles viam Jesus comendo, eles diziam: é um glutão. Quando eles viam Jesus abstendo-se de alimento, diziam: este tem demônios.
Era a identidade que eles conseguiam passar de Jesus. Quando viam Jesus realizando algum milagre, diziam: ele engana o povo, ou ele opera sinais pelo poder dos demônios. Essa era a identidade dos fariseus, era o que os fariseus podiam enxergar naquele homem chamado Jesus. Era a identidade que eles podiam colocar. Aí Jesus vira para os seus discípulos, seus 11 discípulos, 12 discípulos, e diz: mas vós, quem dizeis que eu sou? E vocês, discípulos que estão ao meu lado, próximo de mim, quem dizeis que eu sou? A esta pergunta, Pedro responde solenemente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que identificação que uma pessoa pôde dar de Jesus. Um dos seus discípulos, chamado Pedro. Ao que Cristo responde, logo em seguida: não foi carne e sangue quem te revelou, Pedro, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16 e versículo 17. Interessante, irmãos, nessa resposta que Jesus deu a Pedro, nós extraímos um importante ensinamento aí, que nessa resposta de Jesus a Pedro, aprendemos que a revelação de Cristo não nos vem por canais humanos e naturais. É produto da revelação divina, através de vidas transformadas pelo Espírito Santo. Eis a razão dos contemporâneos de Jesus chamá-lo de glutão, né? Chamá-lo de estar possesso de demônios, e enfim, dizendo outras coisas, porque esta revelação, esta identidade de Jesus, ela só é revelada quando se tem uma estreitada comunhão com Deus, com o Espírito Santo, né? Então, aí está a razão do apóstolo Pedro, quando Jesus pergunta aos discípulos: e vós, vocês que estão bem juntinho de mim, o que dizem vocês ser eu? E Pedro, impulsivamente, como nós conhecemos, salta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque ele tinha esta comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Para João Batista, João estava nas margens do Rio Jordão batizando, de repente ele vê Jesus passar, ele estica o dedo e aponta dizendo assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que identificação de Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para os samaritanos, lá no poço de Jacó, quando Jesus conversou com aquela senhora, lá depois do ocorrido, muitos samaritanos vieram ver quem era aquele homem. Quem era aquele homem, né? Que eles ouviram falar e agora eles estavam presenciando, vendo os milagres que Jesus falava. Para aqueles samaritanos que ouviram junto ao poço de Jacó, Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que identificação, que identidade que pôde ser revelada a eles. Para aquela mulher chamada Maria Madalena, os irmãos conhecem a história da Maria Madalena, Jesus é meu Senhor, Senhor da minha vida. E para Tomé,
aquele duvidoso, depois que ele viu as marcas, ele pronunciou assim: o Senhor meu e Deus meu. Quem é Jesus para o apóstolo Paulo? É aquele que é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Quem é Jesus para o escritor aos Hebreus? Jesus é o sumo sacerdote, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Hebreus 7 e 26. Quem é Jesus para os anjos? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é Jesus para o próprio Deus, Pai? Jesus é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E para você? E para mim? E para nós? E para você que está em casa, nos assistindo por esta mídia social? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Para nós, Jesus é o Verbo que se fez carne, é o próprio Deus que veio a este mundo, encarnando-se em Cristo, para que no seu próprio corpo pudesse levar à cruz as penalidades, o castigo que eu e você estávamos sujeitos. Irmãos, conhecem o registro de Isaías, capítulo 53. Lá fala muito bem claro sobre isso. Jesus, ele nasceu numa estrebaria e cresceu trabalhando numa carpintaria, em meio à extrema pobreza, para dar-nos, para dar a mim, para dar a você, para dar a todos nós, o direito de habitar em meio às riquezas dos seus átrios e palmilhar, olha que coisa linda, e palmilhar as ruas douradas da Nova Jerusalém. Este é o Jesus, nasceu na pobreza, não tinha nem lugar, foi nascer numa estrebaria, para que nós pudéssemos palmilhar as ruas da Nova Jerusalém. Jesus é aquele que foi rejeitado pelos homens para nos fazer aceitáveis a Deus. Esse é o Jesus para nós. Jesus é aquele que se cansou de trabalhar e também nas suas viagens para dar-nos repouso no seio de Abraão. Jesus é aquele que foi vestido de um manto de vergonha para vestir-nos com o linho branco da sua justiça. Esse é o Jesus para nós. Jesus é aquele que foi coroado com uma coroa de espinho para nos fazer jus, para nós termos o direito, para fazermos jus à coroa incorruptível, a coroa da justiça, a coroa da vida e a coroa da glória, de glória. 4 coroas. Jesus recebeu uma de espinho para que nós pudéssemos fazer jus a essas 4 coroas. Quem é Jesus para você, para mim, para a igreja, para todos nós? Jesus é aquele que foi desamparado na cruz para nos colocar sob os cuidados do Pai. Quem é Jesus? Jesus é aquele que morreu na cruz para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Quem é Jesus? Jesus é aquele que desceu aos mais profundos do inferno, do abismo,
para dar-nos o direito de subirmos e morarmos nos mais altos montes das moradas do Altíssimo. Quem é Jesus para mim, para você, para a igreja? A revelação e conhecimento de Jesus, de brotar sobrenaturalmente de Deus através de um coração convertido e de uma alma salva, que mantém o contato ininterrupto com Deus. Por isso que nós vemos no início que os contemporâneos de Jesus não sabiam identificar quem é Ele. Eles não tinham a comunhão com Deus. Eram os fariseus que não tinham um coração convertido. E é somente por esses meios é que se pode identificar quem é Jesus. Quanto maior for, olha só, igreja, quanto maior for, isso é diretamente proporcional. Quanto maior for o conhecimento que nós tivermos de Jesus, mais útil seremos para o bem de sua obra aqui na terra. E o profeta Oséias nos chama a atenção, ele ratifica isso, ele reitera essas palavras que nós acabamos de dizer. Lá em Oséias 6:3, ele diz que nós devemos conhecer o Senhor o quanto mais pudermos esforçar. Ele diz assim, né, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Quanto mais nós conhecer o Senhor, muito mais útil seremos na sua obra, no seu trabalho. E hoje, nessa nossa série de estudo que estamos vendo, como já nas sextas-feiras anteriores já foi também estudado sobre Jesus, né? Pastor Ribeiro, também o evangelista Cláudio, sexta-feira última, o pastor Luciano, e aqui estamos nós focalizando esse assunto. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E hoje, sobre esse Jesus, nós queremos ainda aprender mais um pouquinho sobre ele. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a pré-existência desse Jesus. Pré-existência, sim, pré-existência desse Jesus. Vamos estudar um pouquinho sobre a igualdade de Jesus com o Pai. A igualdade. E também Jesus, o Verbo eterno de Deus. E, por fim, Jesus, o Criador. Esses 4 tópicos queremos refletir com os irmãos. A pré-existência de Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus nasceu em Belém da Judéia há mais de 2000 anos. Tá? Fazendo as continhas aqui, nós vamos observar que foi mais ou menos, já se passaram mais ou menos 2026 anos que Jesus nasceu. Jesus nasceu mais ou menos no ano 5, antes dele mesmo, no ano 5 dessa era cristã. Morreu no ano 28. Então, provavelmente 2026 anos Jesus nasceu. Esse foi o nascimento físico de Jesus, fisiologicamente falando. Mas a Bíblia também nos ensina que Jesus já existia eternamente, antes do seu nascimento físico. Jesus já existia. Se os irmãos forem ler lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, no final desse versículo fala a respeito de um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus já existia. Jesus já existia antes de todas as coisas. Este ensino bíblico da pré-existência de Jesus antes de Belém, ele é um dos mais claros e reiterados da Bíblia. Nós podemos ver isso. Jesus, antes da fundação do mundo. Acabamos de citar um versículo de Apocalipse 13, verso 8. Né? Agora nós podemos ver que na oração sacerdotal de Jesus,
lá de João, capítulo 17, né, ele mencionou a sua pré-existência. Quando ele disse lá, João 17, na oração sacerdotal, disse assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Lá já estava Jesus. Jesus estava lá no jardim do Éden, quando Deus foi fazer o homem. Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem. Deus, Jesus, Espírito Santo. Jesus já estava lá. E na mesma oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17 de João, ele continua dizendo: porque me amaste antes, ele repete a expressão, porque me amaste, ó Pai, antes da fundação do mundo. Jesus já estava lá. Jesus é pré-existente. Jesus, antes de Abraão. Os irmãos conhecem um episódio que está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 58 e 59. Está registrado lá, né? Foi numa conversa de Jesus com os fariseus. Olha eles aí, com os fariseus, que não sabiam identificar, como nós já vimos no início, Jesus. Se Jesus era um samaritano, se Jesus era um endemoniado, eles não sabiam. E ficavam fazendo os seus questionamentos a respeito da identificação, da identidade de Jesus. Aí naquela conversa dos fariseus e tal, Jesus então diz a eles chamaram Jesus de endemoniado. Jesus então diz a ele: eu não estou endemoniado. Ao contrário, eu honro o meu Pai e vocês me desonram. Asseguro, Jesus falando com os fariseus, asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Naquela conversa com os fariseus, aí eles falaram: agora é que ele tem demônio mesmo. Como pode? Jamais verá a morte. Foi aí que os fariseus replicaram, dizendo: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, e você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca morrerá? E aí os fariseus continuam falando para Jesus: por um acaso és tu maior que nosso pai Abraão, que ele morreu, bem como os profetas? Aí Jesus responde essa resposta solene. Jesus disse assim: olha, para que vocês fiquem sabendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Que coisa tremenda. Antes que Abraão existisse, eu sou. A mesma, igualzinha expressão usada por Deus quando enviou Moisés para falar com Faraó. Moisés cheio de dúvida, cheio de timidez, sem saber como se posicionar à frente de um rei, em frente daquele faraó. E o que eu faço, Deus? Moisés, você vai lá e diz que o eu sou enviou a voz. Mesma expressão que Jesus usou, Deus usou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, se revela como sendo
o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Alfa e Ômega são duas letras do alfabeto grego. E tais expressões indicam que, em vez de ter início e fim, Jesus é a razão de ser do início e de todas as coisas, e continuará sendo o mesmo depois do fim de todas as coisas. Portanto, esse primeiro tópico do nosso estudo, onde diz a pré-existência de Jesus, nós estamos aprendendo isto, irmãos, e é maravilhoso para nós, né? Sabermos dessas verdades profundas que a Bíblia nos traz. O segundo tópico é a igualdade de Jesus ao Pai. Em Filipenses 2,6 lemos: ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não, ele não usou desse direito de ser igual a Deus. Evidentemente, se Jesus é igual a Deus, ele compartilhou igualmente da eterna existência de Deus. Sempre estava lá, onde Deus estava, Jesus estava, o Espírito Santo, a Trindade augusta, sempre presente em todos os eventos, em todos os momentos. Há nos nossos dias alguns falsos conceitos que não aceitam a igualdade e a pré-existência de Jesus com Deus o Pai. Existem alguns segmentos, né, que caminham, transitam hoje pelo mundo que se diz evangélico cristão, que não aceitam essa igualdade. A exemplo disso, nós temos os mormons, né, os santos dos últimos dias. Eles não aceitam a igualdade de Jesus a Deus, né? Igualmente, os testemunhas de Jeová também não aceitam segmentos, né? Outros, como o unitarismo e outros segmentos, né, que são classificados como seitas heréticas. Eles não aceitam a igualdade do Filho com o Pai, com Deus. Porém, Jesus declarou definitivamente quanto à sua igualdade com Deus o Pai, dizendo em João, capítulo 10 e versículo 30, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Ele afirma categoricamente, definitivamente, que ele e o Pai somos um. Não existe questionamento sobre isso, não existe dúvida quanto isso. Jesus é igual ao Pai. Terceiro tópico: Jesus, o Verbo eterno de Deus. Nós lemos nos 18 versículos do Evangelho de João, né? Nos primeiros 18 versículos do Evangelho de João, logicamente do capítulo 1, aparece uma relação de Jesus sendo apresentado como o Verbo eterno de Deus. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é um verbo? É uma expressão ativa, auditiva, de um pensamento ou propósito invisível. Através de palavras e ações, podemos compreender os pensamentos de outras pessoas. É assim que Cristo, como Verbo divino, nos revela a mente de Deus Pai. E para evitar qualquer dúvida acerca da identidade de Jesus, como sendo Verbo de Deus, João fala
claramente ao descrever a encarnação de Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. Amém, meus irmãos? Não há dúvida. O próprio Deus, despiu da sua glória, da sua majestade. Olha o grande amor que Deus tem para com a humanidade. Olha a misericórdia de Deus para com o homem. Deus despiu da sua glória, da sua majestade. O Criador sendo entregue à criatura. Que ponto terrível. O próprio Criador do homem se entrega para ele e diz: estou aqui, faz de mim o que você achar. Assim foi Deus, desceu da sua glória, humilhou-se aos mais baixos degraus da humilhação. Os irmãos conhecem a história. Como sofreu o nosso Jesus, encarnado, próprio Deus sendo revelado ao homem. Então, Jesus é o Verbo eterno de Deus. E o quarto e último tópico do nosso estudo, caminhando aqui para o final já. Jesus, o Criador. Em João capítulo 1, versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse texto confirma a eterna existência de Jesus antes da criação. Em Colossenses capítulo 1:16 diz: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus não é somente o grande Criador, ele é também o fiel sustentador da vida e da criação em geral. Colossenses capítulo 1, versículo 7 diz: ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o descendente da mulher, em Gênesis. Jesus é o Cordeiro Pascal, em Êxodo. Jesus é o sacrifício expiatório, em Levítico. Jesus é a rocha ferida, em Números. Jesus é o profeta que havia de vir, em Deuteronômio. Jesus é o libertador, em Juízes. Jesus é o parente divino, em Ruth. Jesus é o rei prometido, no livro de Reis e Crônicas. Jesus é o advogado, no livro de Esther. Jesus é o nosso redentor que vive, no livro de Jó. Jesus é o nosso socorro e alegria, no livro de Salmos. Jesus é a sabedoria de Deus, em Provérbios. Jesus é o nosso amado, em Cantares de Salomão. Jesus é o alvo verdadeiro, em Eclesiastes. Jesus é o Messias prometido, nos profetas. Jesus é o Salvador do mundo, nos evangelhos. Jesus é o Cristo ressurgido e poderoso, no livro de Atos. Jesus é o cabeça da igreja, nas epístolas.
Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, Jesus é o princípio, Jesus é o fim, é o que é o que era, é o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é para mim tudo. De Gênesis a Apocalipse, Jesus está inserido no centro de todos os livros. Esse é o Jesus da igreja. É esse o Jesus que nós estamos servindo. É esse o Jesus que está salvando vidas. É esse o Jesus que está transformando corações endurecidos, empedernidos. É esse. Jesus é tudo para nós. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Jesus é tudo para nós. Eu tenho um corinho que eu gosto muito. Ele é um pouquinho antigo, mas eu vou cantar. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Igreja do Senhor Jesus, vamos ficar de pé. Vamos cantar esse corinho aqui, e logo após nós estaremos orando, agradecendo a Deus por esse privilégio tão glorioso, de podermos estar aprendendo um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquitinho só que nós aprendemos aqui nesta noite. Outros irmãos estarão trazendo mais um pouquitinho, e a igreja vai aprendendo cada vez mais. Que pena que muitos irmãos faltam ao culto de ensinamento. Eu confesso que fico com o coração bastante entristecido em poder olhar e não ver os irmãos na igreja no culto de ensino. Né? O culto de ensino da igreja, chamado culto de doutrina, que eu cresci na Assembleia de Deus nos cultos de terça-feira, chamado culto de doutrina. Todos os bancos estavam repletos, eu me lembro muito bem, porta fechada, quando entrava eu era criança, todos os bancos cheios, irmãos todos de joelho orando, e logo depois iniciava o culto de doutrina, e a igreja toda lotada, era uma bênção. Hoje já está um pouco mudado, mas nós vamos cantar esse corinho aqui, e vamos logo em seguida orar, estaremos encerrando. Vamos lá. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim. Ele é o cordeiro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Glória a Deus, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade, pelo grande privilégio, pela graça do Senhor, nos ter permitido reunir nesta sexta-feira, 12 de novembro de 2021, uma noite memorável, Pai querido, aqui na tua casa, na tua presença, para dedicarmos este momento de louvor, de adoração, de gratidão, de aprendizado da tua palavra. Continua, Senhor, abençoando o teu povo, despertando, meu Deus, aqueles que porventura, ó Pai, se sentem entristecidos, ou até mesmo numa frieza, não conseguem chegar à tua casa, que eles sejam despertados a virem, Senhor, aprender a tua santa, bendita, boa e agradável palavra. Ó Deus, despede os teus servos agora debaixo da tua paz, levando-os em segurança para os seus lares, dando uma noite de
descanso, uma noite de sono reparador, e um novo dia, e um despertar glorioso na tua presença santa e bendita. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós e todos que cremos assim, digamos amém. Deus abençoe, igreja querida. Sábado haverá culto da mocidade, né? Lá no salão. Haverá também no domingo a escola bíblica dominical com oração iniciando às 8 horas e depois prolongando até às 11 horas, né? E aí na nossa consagração, e então depois estaremos voltando para a casa do Senhor às 18h30 para o culto de Santa Ceia. Tá certo? Que Deus abençoe. Amanhã também haverá ceia geral no centro de convenções. Amanhã haverá ceia geral no centro de convenções. É importante que os irmãos façam um esforçozinho e cheguem até lá. Nós, se Deus permitir, nós estaremos lá também, amanhã na Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe a todos.